Fala galera, Felipe Vieira aqui, desenvolvedor front-end senior designer com mais de 15 anos de carreira. E hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo bem legal, tá? O que é? Porque é o problema? Muita gente agora com o boom da inteligência artificial quer fazer bot, né? E o bot é bom para atendimento ao cliente, tá? Vamos supor que você tem uma venda ou um restaurante, alguma coisa assim, e você queira treinar um bot com tudo que tem na sua empresa, né? Todo, do horário de funcionamento, cardápios, tudo que tem na sua empresa. Para quê? Para você deixar no seu site e tudo mais, para o cliente quando entrar, você sabe, você pode estar colocado lá, atende das 8 às 5. O cara vai perguntar, que hora que é atendimento? Não liga, né? Então, o que esse bot vai fazer? Ele vai pegar todo esse contexto, ele vai responder pro cara ali, sem ter que um humano ficar parando para ficar respondendo sempre as mesmas perguntas, entendeu? Isso é um cenário muito recorrente que acontece com quase toda empresa, tá? Eu vejo muita gente fazendo um over-engineering disso, ou cobrando um absurdo para fazer isso para o pessoal, né? É uma coisa extremamente simples de fazer, com um custo muito baixo, quase zero, se for falar a verdade, tá? Então, o que eu fiz? Esse cara aqui, eu criei um bot, tá? Um bot do zero, com React. E o que ele faz? Com base em um arquivo de treinamento ali de texto, com os dados que você quer treinar, ele cria um bot para você e você pode conversar com ele e ele vai responder sobre isso. E ele é linkado com a OpenAI. A OpenAI, se todo mundo conhece, é do ChatGPT, e usa a LLM deles, tá? A única coisa que vocês vão ter de para fazer com esse cara é baixar o repositório, subir local, ou subir na VPS de vocês, ou na Vercel da vida, e trocar o key. Você tem que gerar uma key na OpenAI. Eu vou ensinar como faz tudo certinho, tá? Aí colocou lá, acabou, ele vai funcionar o bot, tá? Então vamos lá, como funciona. Aqui tá no repositório, tá? Vai estar aqui no link da descrição. Ele já tá aqui em produção, tá? Se clicar aqui ele vai abrir. Só que ele é mobile, tá? Então ele vai ficar bem grandão se vocês abrirem aí no computador, tá? Aqui eu vou simular uma versão mobile só para você ver como que tá. Bonitinho. A gente clica aqui, ó. Muda. Colocar no Pro Max. Beleza? Assim é a visão. Isso daqui é a add-on do meu navegador, tá? Aí a gente tem um sliderzinho aqui. Aqui, esse cara aqui é da Vercel, tá? E no mobile ele não funciona, tá vendo? Desgrença. Deixar responsivo? Não, tem que tirar mesmo. Terrível, hein? Vamos diminuir assim. Exato, essa demônio. Beleza, tá vendo? Tem 3 slides, o terceiro ele vai para frente. Esse já é o bot, tá? Aqui tem outras coisas se vocês quiserem mexer, preferência, tá vendo? Ele foi uma POCzinha que eu fiz de um teste de front-end, né? Que eu tava olhando alguns testes legais que dá para passar pro pessoal que é júnior aí. Quando você tiver um nível de fazer um cara desse, você mesmo do zero e tudo mais, você já pode se aplicar a vagas. Com certeza está pronto para o mercado, tá? Então eu fiz nesse intuito. E era um teste que eu procurei no GitHub, tinha lá, achei interessante e vim trazer para vocês, tá? Então aqui é sobre uma empresa fictícia, eu vou mostrar o código depois. Deixa eu só. Acho que eu vou abrir aonde? Eu vou abrir no Visual Studio, tá? Eu acho que eu tenho até ele salvo lá. Vamos ver. Antes de eu mostrar como é o funcionamento dele, tá? Eu só vou abrir. Aqui tá carregando. Carregou. Projects. Deixa eu diminuir a tela aqui que tá enorme. Vamos, filhão. Sim, vocês veem o que eu tô fazendo, tá?
Beleza. Cadê? Bot. Não, Jason. Eu não salvei? Ai, não salvei. Outro projeto. Juro que o meu Visual Studio tem tanta coisa que eu não consigo nem, tá vendo? Não consigo nem abrir o Alt F, que é para abrir a pasta. Esse cara aqui é o Bolt local. Consigo. Vou abrir nesse cara mesmo. Open Folder. É semelhante, tá? É tipo o Visual Studio, só que é um fork dele, tá? Tanto aqui, ó. Depois eu volto para aqui. Beleza, vamos abrir o terminalzinho aqui, né? Beleza. Então, acho que tá em útil. Beleza. Aqui, ó. Basicamente, o que vocês vão fazer? Baixou no PC de vocês, tá? Vocês vão abrir o terminal. Eu gosto de usar o Git Bash. Para quem não tem, é só instalar o Git aí, reiniciar o gerenciador, que ele vai abrir a opção de você usar o Git Bash. Vocês podem usar o PowerShell também, não tem problema nenhum. Vocês vão ter que ter um Node instalado também. Tem um vídeo no canal, tanto a instalação do Git como a instalação do Node, tá? Node, procura lá no Google, Node, Windows, baixa, instala, é tranquilo. Aí vocês vão dar um npm install, escrevi bem, npm install, beleza, ele vai instalar o package para vocês. Depois npm run dev, deixa eu ver se é o run dev package, run dev. Abre lá o chat training, beleza. Aí dentro de úteis vai ter o chat training, tá vendo? Aqui é onde vocês vão colocar o treinamento do bot de vocês, tá? Aí eu coloquei que é um assistente aí de uma fintech que não existe, horário de atendimento e algumas coisas assim, tá? Aí o env de vocês vão ter que colocar aqui a chave da API de vocês do OpenAI, tá? Então, mudou essa chave, mudou o chat training, beleza. O bot está pronto para vocês usarem, tá? Aí você vai dar um npm run dev, ele vai subir. Aí ele vai subir nesse formato aqui. Aí você vai falar. Lembra? Horário de atendimento, perguntar. Qual é? Opa! Horário de atendimento. Eu vou abrir o network aqui só para vocês verem que realmente está funcionando, está batendo lá na API, tá? Olha lá. Ele manda o completations para IA da OpenAI, tá vendo? Aí ele manda lá, horário de atendimento da fintech é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Ao sábado, das 10 às 14, tá certo? As domingo e feriado, a empresa está fechada. Como posso te ajudar hoje? Aí vamos voltar lá no nosso treino. Horário de atendimento, tá vendo? Pegou esse contexto, beleza. Que é proteção de informação pessoal? O que faz? Vamos perguntar o que ela faz. O que você faz de serviços? Empresa de tecnologia financeira que oferece soluções inovadoras no mercado financeiro. Entre os serviços oferecidos estão investimentos, ele sempre termina com uma pergunta, tá? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode copiar a resposta. Eu acho que eu só implementei a cópia, tá? A cópia está implementada. O compartilhar eu acho que eu não implementei, não. Aqui é se o cara não gostou da resposta. Ele dá um regenerate, ele vai regerar esse cara. Ele vai gerar uma nova e vai deletar essa, olha lá. Bem mais completo, tá vendo?
que mais que tem? Você pode editar sua pergunta também, tá vendo? Ele vem aqui, aí você pode mandar de novo. Ele vai remandar aqui. O core mesmo é vocês fazerem um treinamento bom da IA de vocês, que é aquele arquivo de texto. Então coloca todas as informações relativas a ela. O ideal também é colocar o que não falar, entendeu? Então se deixa explícito. Esse bot só responde questões sobre a minha empresa. Toda outra e qualquer outra questão, opinião e tudo mais, o bot responderá de forma básica, falando que não entende do assunto, alguma coisa assim. Por quê? Porque às vezes o pessoal pode ficar falando besteira e ficar dando print e tudo mais, depois enchendo o saco, tá? Vocês treinarem um bot dessa forma. É a OpenAI, né? Vocês vão fazer o cadastro na plataforma, nesse site aqui, plataforma OpenAI, que é a parte de API deles, tá? Aí vai fazer o login, tá? Eu vou fazer com a minha conta Google. Depois que mudou, você tem que clicar 500 vezes para abrir no Google. Nunca vi isso. Beleza. Aqui tem várias organizações, né? Você pode criar uma normal. Aí vem aqui a API Key, está do lado esquerdo. E vai clicar aqui, ó. Create New Secret. Eu já tenho várias keys que eu uso pra cacete. Aí você coloca um nome aqui, o bot X, tá? O nome do seu bot e tudo mais. Define o projeto que você quer criar. Ele vai te gerar a key. Beleza, gerou a key, copia, vai lá no nosso env, tá? E coloca lá. Aí você vai perguntar, beleza, funcional local, Felipe, mas e aí? Eu quero colocar na internet, né? Como que eu faço para colocar na internet? Aí vocês vão entrar onde? Na Vercel. Ou na Netlify, mas a Vercel é boazinha. Aqui eu já tenho ele deployado, não vou conseguir deployar de novo, tá? Eu tô com o e-mail errado aqui, deixa eu só mudar. Aí vocês vão, o que vocês precisam fazer, tá? Para poder deployar aqui na Vercel de forma automática e tudo mais. Vocês vão ter que ter uma conta no GitHub, tá? Então vocês vão ter que entrar no GitHub. Aí vocês fazem a conta de vocês, tá? Eu vou fazer o passo a passo porque pode ser um pouco confuso para quem nunca teve, tá? Depois eu deleto, que não tem problema. Aí vocês vão criar um novo repositório, tá? Vamos colocar aqui. Bot. Eu vou colocar bot apagar, mas vocês colocam o nome certo, tá? Pode colocar privado, que você não quer que o seu bot treinado esteja exposto a outras pessoas, né? Pode colocar create repository. Negócio aqui. Tá certo. Beleza, ele criou aqui o seu carinha, tá? Aí o que você vai fazer aqui? Você vai seguir tudo isso que ele tá falando para você fazer. Você vai. Tá vendo que ele fala aqui, ó? Cria um novo repositório com command line. Esse cara aqui, ignorem, não precisa. Vocês vão copiar git init. Aí beleza, aí vocês vão lá no terminal de vocês, aonde está a sua aplicação. Tá vendo? A aplicação está aqui. Aí vocês vão dar git init. Eu não vou dar aqui porque eu já tenho o git aqui nesse repositório. Beleza, deu git init, ele vai mandar uma resposta. Daí depois você vai colocar git. Eu esqueço que eu tenho que clicar aqui. Git add. Ponto. O que esse cara fala? Todos os arquivos aqui eu quero que você adicione. Basicamente, mande pro meu Git. Beleza. Enter. Ele vai demorar um pouquinho e vai adicionar tudo. Aí vocês vão fazer git commit -m, abre aspas, e escreve alguma coisa. Primeiro commit, por exemplo.
Pode ser isso. Enter. Aí esse cara, ele vai criar a mensagem de modificação desses arquivos. Beleza. Terminou, você vai voltar lá nesse cara aqui. Tá vendo? O que eu fiz? Git add, só que aqui ele cria um readme e fala para você adicionar o readme. Esquece, você não vai adicionar isso. Você vai colocar o git add ponto para adicionar tudo. Aí vai dar um git commit, aqui tá first, você pode ter. Esse cara que você pode ignorar, porque aqui que esse comando fala? Eu vou criar uma versão dos seus arquivos chamado main. Não precisa, porque você já está numa versão chamada master, tá? Que é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Master. Só que o pessoal fica enchendo a sacola do Git, master lembra de escravo e mestre, então tem que mudar. Aí agora colocaram o main. É foda. Só para inglês ver. Aí você pode colocar. Aí beleza. Aí esse cara você ignora também. Aí você vai colocar, vai copiar esse cara. Git remote add orange. Aí volta lá no cara, cola, enter. Aí o que esse cara faz? Esse repositório local do seu PC, eu quero linkar nessa URL. Esse cara é essa URL. Eu vou espelhar os dois, entendeu? Basicamente isso está falando. Beleza. Deu enter. Tá quase pronto. Só falta mais um comando. Você vai dar esse cara aqui, ó. Git push orange. Que é o último comando. Só que aqui também você vai trocar para master. Você não criou a main. Se você quiser criar a main também, pode seguir ali que vai funcionar, tá? Tirando aquele echo readme e add readme, vai funcionar do mesmo jeito. Aí a hora de master, aí ele vai carregar um pouquinho e vai puxar pro GitHub. Aí você volta no seu repositório, refresh. Vai aparecer todos os arquivos aqui, beleza? Passou um, pronto. Aqui, ó, você dá um refresh nesse cara, vai aparecer os arquivos aqui. Passou um, pronto. Aí, eu já desloguei nesse cara, hein, mano. Tá de sacanagem comigo. Ah, pode ser nesse cara, só para vocês verem como que é. Vocês vão colocar aqui Add New Project, tá? Aí vai falar, você pode importar? Posso, eu quero o bot apagar aqui, ó. Aí você clica em Import. Eu vou, em vez de o bot apagar, eu vou pegar o meu bot lá. Bot GPT, tá? Só para pra mostrar uma coisa. Esse cara aqui, ó. Por quê? Porque ele já entende como você fez o projeto, tá? Olha lá, ele já escolheu o Vite. Eu tô usando o Vite mesmo. Não mude nada, nada, nada. Deploy. Basicamente é isso. Aí ele vai atualizar, olha lá. Falar que o seu deployment está na fila. E ele vai fazer o deploy para você da aplicação. Vai instalar dependência e blá 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 blá. Aqui também dá para você trocar o URL, né? Colocar, se tiver uma URL do seu bot mesmo, né? Do seu sistema lá, já está deployado. Rapidinho. Vamos clicar aqui. Ele vai abrir o nosso chat em produção lá. Sem esforço, gratuito. Forma rápida, você já tem um bot. Não quero essa. Depois que inventaram essa versão Toolbar, cara. Pelo amor de Deus. Porque dá pra você inspecionar, fazer um monte de coisa. Isso aí é mais pra quem é dev, tá? Isso daí vocês podem ignorar. Não vai aparecer isso daí pro seu cliente final, tá? Aí aqui, ó, tá seu bot. Já pode usar, o seu cliente pode usar e tudo mais. Aí pode editar, você copiando pro seu PC, pode fazer tudo o que você quiser, né? Tá open source, tá? Esse projeto, então pode usar tranquilo. A única coisa que eu peço, se possível, de vocês que forem usar, dá uma estrelinha aqui no repo, tá? Para ajudar na atração e tudo mais do repo e atingir mais pessoas, né? Quem tá afim de fazer isso de uma forma com custo baixo, né? Porque a gente vê aí que o pessoal tá carcando o custo, né? A única coisa que eu não falei para vocês é o seguinte, eu esqueci, lembrei agora. Se a gente for aqui, ó, falar, ele vai dar erro.
Viu? Vou até inspecionar para te mostrar o erro. Olha lá. Falou que tá 401. Tá vendo? Not found. Por quê? A gente não colocou a key. Então a gente vai clicar aqui, ó, Continue to Dashboard. Sabe aquela key que você gerou? Que local você coloca no ponto .env? Aqui você tem que vir em Settings, Environment Variables e colocar aqui. Aí você fala, mas o que eu tenho que escrever aí? Ele fala, simples. A gente vai pegar esse cara aqui, ó, lá, colocar desse lado. Esse cara aqui copia e coloca desse lado. Que apareceu aqui. Aí, salvar. Ele vai aparecer aqui para você. Aí, por via das dúvidas, você faz um redeploy. Você vem aqui em Deployments. E eu não estou mostrando para vocês, né? Vamos voltar lá. Vendo? Clica em Settings, Environments Variables. Aqui você digita a key, que a gente copiou lá, e aqui a key. Beleza, salva, vai aparecer aqui embaixo. Aí volta em Deployments, botão aqui, Redeploy. Ele vai fazer o deploy de novo com as keys e vai subir, vai funcionar, porque aí ele vai pegar do sistema key, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês curtem aqui, compartilhem com os amigos. Quem tá afim de fazer um chatbot, compartilhe com ele também, para ele ver que é fácil e rápido, não precisa gastar muito dinheiro, não precisa pagar enormemente para o desenvolvedor fazer isso, dá para você fazer em casa, tá? E no mais é isso. Eu tô com uma premissa muito legal aqui de como usar o Bolt, tá? Que é uma ferramenta de código online, que ele gera o código para você, então é muito bom para iniciante, para quem quer pivotar algum produto e tudo mais. Eu vou lançar também uma parte de criar um produto do zero até o deploy, tá? Também vou lançar. Então fiquem de olho no canal, se inscreva porque vai ter conteúdo muito interessante, tá? Valeu, pessoal, até a próxima.